Neste mês de setembro é celebrado o Dia Mundial da Sensibilização para a Dissecção da Aorta. A doença rara pode levar a complicações severas e até a morte. O Alesp Cidadania de hoje recebe a doutora Grace Mulatti, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo, e também com o doutor Fernando Menezes, que é cardiologista especialista em doenças coronárias. Bom, eu agradeço os dois por participarem aqui com a gente do Alesp Cidadania. Doutora Grace, eu vou começar com a senhora, pedindo que a senhora explique para a gente, né? Porque essa é uma doença que não necessariamente a população conhece. Então, eu vou pedir que a senhora explique para a gente o que é essa condição de saúde. Olá, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. A aorta é o principal encanamento do corpo. Então, não se trata da veia aorta, é a artéria aorta. As artérias carregam sangue rico em oxigênio. Então, a bomba é o coração e a aorta é o principal encanamento que sai dela. Então, distribui o sangue para todos os órgãos. Eu costumo dizer que é como a adutora da Sabesp, leva a água para todos os municípios. Então, é realmente o encanamento principal. Algumas doenças da aorta envolvem o seu crescimento, a sua dilatação ou seu entupimento, que são doenças da família da aterosclerose, placas de colesterol. A dissecção não é nem uma coisa nem a outra, é uma entidade separada, uma entidade que afeta a camada de elasticidade da aorta, criando uma ruptura dentro dela mesma. Então é difícil de explicar até para um aluno de medicina. A gente costuma explicar dessa forma, ela cria um espaço dentro das camadas e faz como se fosse um cano de espingarda. Então a aorta fica com fluxo dividido no meio. Isso pode causar uma distribuição desigual do sangue por esses municípios, por esses órgãos que precisam receber. Então não é uma doença que cursa com hemorragia, porque não há uma ruptura para o meio externo, mas uma ruptura por dentro de si. Então realmente é uma doença muito particular, até para a compreensão mesmo. Doutor Fernando, vou perguntar para o senhor, então, se tem fatores de riscos associados a essa doença. Alguma pessoa que tem alguma condição já de saúde, ela é mais provável de ter essa condição? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, sim, o principal fator de risco é a hipertensão arterial sistêmica. É uma doença que ela não está associada somente à questão da dissecção, mas várias outras patologias cardiovasculares. A idade, principalmente acima de 65 anos, tem um aumento da sua incidência. Doenças genéticas, que são alterações do colágeno, como Ehlers-Danlos ou Marfan, também são fatores de risco. O uso de drogas, como cocaína e também tabagismo, esses são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da dissecção. Em termos de prevalência, o mais significativo é a hipertensão arterial sistêmica. Vou continuar perguntando para o senhor, doutor, quais são os principais sintomas e como que a gente pode, dar alguma dica aí para as pessoas que assistem a gente de como diferenciar os sintomas dessa doença específica de outras também relacionadas ao coração? É uma boa pergunta e tem que tomar muito cuidado com isso, porque o sintoma principal ou o sintoma mais avaliado quando temos o diagnóstico nas emergências é de uma dor torácica lancinante, ou seja, de muito forte intensidade, aguda, por vezes com irradiação dorsal. Esse é a característica que nós temos na literatura, nos livros. Na prática, nunca é exatamente assim. Então, o principal sintoma é uma dor torácica importante. Ela pode, muitas vezes, estar com falta de ar associados e alguma alteração neurológica. Então, algumas vezes pode acometer. Mas o principal que tem que pensar é dor torácica. Não tem como alguém que não seja profissional de saúde, com um mero sintoma, saber a diferenciação. Não tem.
Então, nós temos uma orientação geral. Se tiver dor torácica, é importante, uma dor torácica nova, aguda, procure o pronto-socorro mais próximo da sua casa no primeiro atendimento. Doutor, o senhor falou em alteração neurológica, isso também pode ter essa questão de pessoas que estejam passando por isso? É menos comum, mas pode acontecer também, uma fraqueza motora, e isso cursa algumas vezes com sintomas de dor torácica associado. Então, quando nós temos uma dor torácica com uma fraqueza motora, na emergência nós sempre acabamos lembrando do diagnóstico possível de dissecção, né? Lembrando que é possível. Mas, relembrando, o principal realmente é dor no peito. Isso que a gente tem que frisar, e é isso que as pessoas têm que policiar quando tiver esse sintoma. Doutora Grace, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre a incidência aqui no Brasil, né? É uma doença comum? Tem muitos casos aqui no nosso país? Olha, isso é um desafio para a gente ter um dado real. Tem duas coisas que dificultam o diagnóstico, o rastreio dessa doença. Uma é a similaridade com o infarto agudo do miocárdio. Então, essa dor torácica lancinante parece muitas vezes um infarto. Muitas vezes, quando o infarto é excluído, o paciente é mandado embora para casa. Isso não são dados meus de prática clínica. É uma das doenças mais subdiagnosticadas no mundo pela similaridade com o infarto agudo do miocárdio. E como o Fernando falou, você precisa ter recurso para fazer o diagnóstico. Então, é uma doença difícil de ser diagnosticada na primeira visita. Cerca de 1/3 dos doentes não recebe diagnóstico na primeira visita do pronto-socorro. Isso são dados mundiais. O segundo problema para a gente saber quantos casos reais existem no Brasil é quando a gente pega o Código Internacional de Doenças, o CID, aneurisma e dissecção são o mesmo CID. Então, você pega dados, estudos epidemiológicos brasileiros e até mesmo mundiais, se puxa pelo CID, e isso é possível fazer com dados do SUS, vem aneurisma misturado com dissecção. Então, é difícil saber, mas a gente crê, algumas séries mostram que é de 2 a 6 casos por 100 mil habitantes. Mas é possível que esse número seja maior, dado as dificuldades diagnósticas que eu acabei de te contar. Bom, a partir dessa sua resposta, doutora, me surgiram aqui duas dúvidas, né? A primeira é em relação a essa questão do CID. É preciso que seja, então, separado? Seria interessante que fosse separado? E a segunda questão, né? A senhora relatou pra gente como tem essa dificuldade de, num primeiro atendimento, a pessoa já ter esse diagnóstico da dissecção da aorta. Então, isso também dificulta o diagnóstico precoce, né? Que a gente sempre fala de muitas doenças, a importância de se detectar o quanto antes uma doença, como câncer, como qualquer outro tipo de condição que precise de um tratamento aí a médio, longo prazo. Então, também acaba tendo essa dificuldade de ter um diagnóstico precoce nessa doença específica? Eu vou te responder com alegria as duas perguntas. Então, a primeira coisa que eu falei que é o Código Internacional de Doenças. Então, não é um defeito brasileiro, antes que isso pareça que nós somos imprecisos. O Código Internacional de Doenças mistura aneurisma e dissecção no mesmo CID. Então, provavelmente, a gente precisaria, na hora de colocar no prontuário, no sistema de dados, com estudos prospectivos, ter uma forma de fazer essa diferenciação. Então, vai exigir um grande esforço nosso se a gente quiser realmente descobrir a epidemiologia no Brasil e no mundo. Então, na Inglaterra, por exemplo, eles já tem um sistema que identifica, põe um pininho nesse paciente. Vamos acompanhar esse paciente de perto, se trata de uma dissecção e não é pelo CID, pelo código, é uma outra forma no sistema de prontuário. A segunda pergunta que você fez do subdiagnóstico, o que eu queria deixar de dica até para os médicos, para os emergencistas, para os intensivistas, para quem faz o atendimento do pronto-socorro, mas também para o paciente. A dor é uma dor lancinante, não é uma dor, normalmente uma dor de proporções terríveis. A pessoa sente, muitas vezes ela descreve como um rasgo por dentro. Então, se ele vai ao pronto-socorro
não tem infarto, o recado é pense em outros diagnósticos. Então, daí que surgiu a campanha que a gente deve falar também, Pense a Aorta. Então, a dissecção da aorta, nesse contexto de dor torácica lancinante, é o segundo diagnóstico que você deve pensar. Como a senhora falou, né, a gente vai abordar, sim, o programa, essa iniciativa que é muito importante aqui para o nosso país. Eu queria passar, não só no nosso país, na verdade, como internacionalmente, né, porque é uma campanha internacional. Eu vou passar agora para o doutor Fernando, para ele explicar para a gente um pouquinho o tratamento. A partir do momento que a pessoa consegue esse diagnóstico, então, qual que é o passo, como que é feito esse tratamento da doença? Perfeito, é uma pergunta importante. E como a doutora Grace contou muito bem, a primeira questão do tratamento de dissecção, quando falamos de dissecção, é o cuidado com o diagnóstico. Porque com o diagnóstico feito, nós temos a maior parte do problema já começa a se resolver. Lógico que tem a questão cirúrgica, mas se não fazemos o diagnóstico, nós não temos um tratamento adequado. E quando falamos de pacientes que chegam na emergência com dor torácica, é a segunda causa mais comum de procura na emergência. Então, o emergencista, ele vive numa balança entre liberar o paciente com um problema, com uma dissecção de aorta, e uma questão de quais pacientes ele vai investigar. Então, no diagnóstico é muito importante sempre o eletrocardiograma e o raio-x de tórax. Eles auxiliam bastante a guiar o emergencista para o tratamento. E quando é feito o diagnóstico, na grande maioria com o tratamento clínico é com um controle estrito de pressão arterial. Muitas vezes necessitamos de medicações endovenosas, como e medicações também para controlar a pressão cardíaca. Isso reduz o estresse da parede da artéria. Então, esse é o tratamento inicial que devemos ter quando fazemos o diagnóstico de dissecção na emergência. Mas é muito importante frisar que o diagnóstico ele é essencial e muitas vezes, não só aqui no Brasil, não é tão simples de ser feito. Tem hospitais que não têm o recurso de uma angiotomografia, ou não tem um radiologista que vai ter o laudo imediato, né? Então, isso já atrasa e tarda uma condição que precisa de um tratamento cirúrgico mais precoce. Mas o tratamento clínico inicial seria isso, feito o diagnóstico, a gente caminha para que dava para o passo. E depois, né, de detectar os cuidados que uma pessoa tem que ter para o restante da vida, tem alguma diferença no dia a dia dela, no cotidiano? Ela tem que deixar de fazer algum tipo de atividade ou é vida normal, mas com esse tipo de tratamento, com medicamentos? Como que fica depois? Depois do tratamento cirúrgico, né, um tratamento cirúrgico bem feito, o paciente ele tem um período de recuperação e ele tem um período de repouso. Isso ele é extremamente individual, extremamente relacionado ao quanto ele teve complicação. Se ele teve uma complicação que, por exemplo, gerou uma insuficiência aórtica aguda, ele teve uma complicação que gerou um tamponamento. Então, isso varia de caso a caso. Passando um período mais subagudo, que você faz uma reavaliação ambulatorial com tomografia, e o paciente está bem, a cirurgia está bem, ele deve, de maneira progressiva, começar com atividade física de maneira leve. Mas isso só depois de uma reavaliação no consultório, depois de ter sido feito todo o tratamento e ter tido todo o período de repouso que a cirurgia predeterminou. Doutora Grace, a gente falou um pouco, né, nesse papo sobre essa dificuldade, às vezes, de ter o diagnóstico, de entender, às vezes, inicialmente, como uma outra doença e não como a dissecção da aorta. Existe algum perigo para a própria doença de dissecção da aorta se for dado um diagnóstico errado por algum motivo e for tratado como uma outra questão? Tem algum tipo de tratamento, medicamento usado em outras doenças que pode prejudicar a dissecção? Sim, eu queria te dizer de uma forma que seja acessível a quem está nos assistindo,
que existem basicamente dois tipos de dissecção. Uma que acontece bem perto do coração e outra que acontece alguns passos distante, alguns poucos centímetros de distância. A que acontece perto do coração é a tipo A, é 2/3 do caso, é a mais frequente. A tipo A normalmente exige um tratamento cirúrgico imediato, porque esse sangue, ganhando esse novo espaço, esse espaço virtual, ele pode caprichosamente vazar para dentro da bolsa que reveste o coração, que é o pericárdio. Então, o maior risco da dissecção tipo A, que é a maioria dos casos, é causar uma restrição ao batimento cardíaco. E isso, muitas vezes, pode ser fatal para o paciente. Então, essa é a pior das consequências e tem uma mortalidade alta associada a isso, se não bem resolvido, não bem tratado. A tipo B, que acontece alguns passos de distância do coração, a gente separa normalmente em complicadas e não complicadas. As não complicadas é porque essa distribuição do fluxo aconteceu de uma forma homogênea, então de alguma forma a natureza resolveu, balanceou o novo fluxo, conseguiu comportar bem essa nova situação. Nas complicadas, tipo B, você vai ter órgãos ou municípios sem água, e daí você vai precisar levar o sangue ou levar água para aquele município. Se for um município, por exemplo, um rim, você tem o outro rim, então você pode até passar ileso, mas se for, por exemplo, para uma perna está indo bastante sangue, para outra não está. Então, aí vai precisar restaurar o sangue para essa perna que foi afetada. Então, daí, nas complicadas tipo B, você também pode ter consequências do não restauro. Então, esses são os maiores grupos de risco e não tem nenhum remédio para reverter nenhum tipo dessas situações mais complexas. A cirurgia acaba se impondo. A cirurgia pode ser feita, nesses casos tipo A, a maioria é por cirurgia aberta, né, com cirurgia cardíaca, e na tipo B a gente já consegue resolver uma boa parte por via endovascular, de uma forma minimamente invasiva. Não, ficou bem didático, acho que até usando esse jeito aí, né, das pessoas entenderem como se fosse um cano, como se fosse o nosso sistema de abastecimento de água, acho que fica já muito mais fácil para a população compreender essa doença que, como a senhora colocou, né, é até um pouco difícil até para os próprios médicos e estudantes de medicina de entender. Doutor Fernando Menezes, eu vou agradecer aqui a sua participação conosco. Eu peço para a doutora Grace continuar com a gente para o próximo bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa global do Pense Aorta e também um pouquinho sobre um congresso que a doutora Grace representou aí o nosso país no exterior. Então, muito obrigada, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, então, e daqui a pouquinho volta com a Lespe Cidadania. Estamos de volta com a Lespe Cidadania. A gente fala sobre a dissecção da aorta, que é uma doença rara que envolve ali uma parte do coração. A doutora Grace Mulatti explicou para a gente bastante no último bloco. A gente volta a falar com ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a regional aqui de São Paulo. A doutora vai falar um pouquinho para a gente de uma iniciativa e nesse bloco a gente também recebe o Germano Guimarães, que é paciente, foi diagnosticado com essa doença e vai contar um pouquinho para a gente entender ainda melhor como que é essa condição. Então, antes da gente passar com o Germano, eu vou pedir para a senhora, doutora Grace, explicar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa Pense Aorta, né? Uma iniciativa internacional, tem aqui esse braço aqui no país, que a senhora é uma das líderes, né? Então, vou explicar com alegria para vocês. Então, as coisas que vêm do coração têm uma motivação normalmente muito forte e muita gente se reúne em torno de um bom propósito. Então, 10 anos atrás, Gareth Owens, que é um paciente inglês do Reino Unido, ele teve uma dissecção de aorta.
Ele sentiu uma dor lancinante, ele tinha um pai que já tinha tido no passado uma dissecção, não sobreviveu ao tratamento. Quando ele teve a mesma dor aos 40 e poucos anos de idade, ele ligou para pedir socorro e ele notou no Reino Unido que havia uma falha, ou pelo menos uma dificuldade de entenderem do que ele estava falando e para achar o recurso próprio para ele ir, ou seja, achar um hospital com cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte. Ele felizmente teve uma boa solução, sobreviveu ao tratamento, mas isso deu a ele motivação para fomentar um movimento de conscientização, assim como tem conscientização do câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pele, tantas doenças, né? Então, essa doença, a grande motivação é a dificuldade diagnóstica e a letalidade associada a ela, principalmente no atraso diagnóstico. Então, existem vários focos da campanha, várias entidades de caridade, de acolhimento. O Think Aorta, né, Pense Aorta, chegou ao Brasil em 2021 por iniciativa do Think Aorta Global. Eles estavam procurando um foco de campanha na América Latina, porque a América Latina é enorme. Né? Nós temos recursos de saúde, temos bons médicos, temos os pacientes portadores da doença, a gente precisava se unir em torno desse projeto. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, em 2021, prontamente abraçou, na época, o departamento científico, o presidente abraçaram essa campanha, então, desde então, tem um apoio médico, né, e é importante que as sociedades médicas se envolvam na causa, mas tem uma liderança mundial de pacientes, assim, a campanha de pacientes para pacientes, né? Eu como médica me sinto honrada em participar e vejo também que eu tenho importância nisso, porque eu estou numa posição hoje que eu posso fomentar mudanças mais rápidas. Então, a gente está aqui falando sobre codificação da doença, melhorar dados epidemiológicos, avançar no tratamento, conscientizar a população, trazer isso à tona, jogar uma luz sobre essa doença. Então, eu entendo que o médico, quando ele se une ao paciente, nisso a gente consegue provocar mudanças na sociedade de uma forma mais rápida. E quais são as ações hoje dessa iniciativa, né? A senhora falou muito sobre a conscientização. Então, como que isso tem sido trabalhado ali na ponta? Na ponta, a gente tem hoje tem falado bastante sobre isso em ações educacionais na Sociedade de Cirurgia Vascular, então para os vasculares, reforçando a importância dessa doença. A gente está há 2 anos também fazendo bastante presença no INCOR, no Instituto do Coração da cidade de São Paulo, um dos maiores hospitais de cirurgia cardíaca, um dos mais relevantes de toda a América Latina e até mesmo do mundo. Então a gente tem trazido isso para cardiologistas, intensivistas, perfusionistas, outros especialistas, mas o ideal é que fosse muito mais abrangente. Então a gente vê necessidade ainda de trazer mais conscientização para emergencistas, como eu disse no outro bloco, intensivistas, outras especialidades. Agora, para a sociedade civil, falar de doenças da aorta, acho que traz um acolhimento, porque a gente nem sabe o que é a aorta, fala da veia aorta. Então, eu não sei como foi a experiência com o Germano, mas se ele sente uma dor e eu falasse para ele, você está com um problema na sua aorta, talvez ele me perguntasse, o que é a aorta? Né? E que tipo de problema eu posso ter sobre ela? Então, isso gera uma incerteza, uma insegurança muito grande. Então, eu acho que existe não é para alarmar, certo, mas a gente traz acolhimento quando a gente fornece informação para o paciente. Eu vou até aproveitar esse gancho, doutora, para chamar então o Germano aqui para a nossa conversa. Bem-vindo ao nosso programa Alesp Cidadania, Germano. Eu queria saber até, né, aproveitando isso que a doutora colocou para a gente, você se sentiu durante esse processo acolhido quando você começou a ler sobre a doença ou teve mais acesso a informações sobre essa doença? Boa tarde a todos, sou Germano aqui de Recife, né?
de fato, a gente precisa buscar informação quando você é acometido por uma situação como essa, né? No meu caso, eu estava dentro de um avião, né, quando senti todo esse relato que o doutor Fernando e a doutora Grace fez, estão perfeitos, bem precisos, eles estão realmente conversando bastante com os pacientes, é uma dor muito forte, eu nunca levei uma facada, mas eu digo que é como se fosse uma facada no peito, eu senti até assim, que ela subia, ela tinha um trajeto dentro do meu tórax, né? E aquele que o doutor Fernando também falou, na parte neurológica, ao tentar me levantar da cadeira do avião, eu tive que respirar fundo, fazer uma oração e me levantar, fazer força para me levantar. Realmente afeta a musculatura, né, o desenvolvimento do caminhar, e passei por um processo de 30 horas a chegar realmente a um diagnóstico. Então, é muito importante a campanha. Nós temos trabalhado com várias frentes, né, doutora Grace tem puxado isso junto aos pacientes, temos um grupo de pacientes que se ajuda, que faz esse acolhimento, né, que conversa diariamente sobre seus problemas, né, nesses 30 horas, né, a dor, ela deu uma aliviada, mas logo depois eu sentia como se fosse uma cruz nas costas, parecia uma dor muito forte no meio das costas, em formato de cruz, que me atrapalhou o sono, né, quando eu não consegui dormir na segunda noite, eu procurei de novo o serviço de saúde para poder encontrar definitivamente o diagnóstico e a cirurgia já aconteceu logo em seguida. A cirurgia demorada, né, de umas 8, 9 horas, né, quando acordei eu já estava na UTI. Então o paciente ele acorda na UTI querendo explicações, né, querendo entender realmente como é que funciona. No meu caso também foi trocada a válvula da aorta, né, então isso também traz alguns tratamentos específicos ao longo do pós, né. Eu estou com 9 anos, né, de pós-cirúrgico. Germano, você comentou aqui com a gente, né, sobre essas 30 horas aí para conseguir o diagnóstico. Então, de primeiro momento, quando você sentiu essa dor que você relatou para a gente no avião, a fraqueza até, você já foi imediatamente para o hospital? Como é que foram essas 30 horas? Você foi primeiro atendido, teve um diagnóstico não ali objetivo? Como é que foi? Também teve essa dificuldade de entender o que você estava passando? Sim, como a gente não é da área, né, uma dor no peito, como a doutora falou, né, muito confundido também com outros problemas como infarto, né. Aí você pensa que está infartando. No meu caso, além dessa dor, tinha um som bem característico. Ele fazia um barulho, a cada batida fazia plof, plof, plof. E o primeiro serviço até falou, você tem uma regurgitação, você tem um prolapso, né. Aí, mas não foi bem traçado no primeiro momento, essa questão, né? E no segundo serviço de saúde, um raio-x já deu uma caracterizada melhor no problema, né? A pessoa olhou o raio-x e o raio-x já pediu uma tomografia, né? Então são exames muito importantes, como o ecocardiograma, que a pessoa fazer com frequência um ecocardiograma vai delimitar bem o diâmetro da sua aorta, né? No meu caso foi na aorta ascendente, logo junto ao coração. Aí você só vai aprendendo esse linguajar, né, e falar dessa forma com o tempo, né? Realmente a população em geral, ela não tem esse esclarecimento, que a gente vai tomando com o tempo. Sem dúvida, doutora. O Germano falou pra gente que ele ouvia, era uma espécie de barulho, né? Existe aí alguma explicação, talvez um pouquinho mais, que a população que está ouvindo a gente aqui consiga entender para o que é esse barulho, qual que é a explicação científica, médica desse barulho que o Germano contou pra gente? Eu acho que o Germano sabe. Agora ele falou que ele está entendido, né, Germano? O barulho é da válvula. Quando é essa doença que afeta perto do coração, é o barulho da porta que divide o coração com a aorta, que é uma porta importante. Então, ele sentia, quando trouxe a campanha para o Brasil, ele gravou um bonito depoimento, falando que ele ouvia como um relógio mesmo. E isso é bem marcante. Imagina você ter uma dor lancinante como uma facada e um barulho de relógio dentro de si. Como isso não é angustiante mesmo, né? O Germano também falou um pouquinho, né, ele já, como a senhora falou, né, ele já está entendido aí do assunto, que é um pouco mais complicado para a população em geral, porque justamente estamos aí com esse trabalho, né, de conscientização da doença. A senhora explicou no outro bloco que tem 2 tipos, né, da dissecção da aorta. Qual que é o tipo do Germano?
É o tipo A, Tipo é o A. tipo que é perto do coração. O tipo que dá o probleminha na porta e por isso fazia barulho. E, Germano, como A que tem válvula sido... órtica. Ah, desculpa, doutora. Vou passar aqui para o Desculpa Germano aí. para a gente perguntar para ele, né? Germano, como que tem sido, desde, você falou que tem 9 anos, né, que já fez esse tratamento, que já foi operado. Como é que tem sido a sua vida depois disso? Quais são os cuidados específicos que você tem que levar aí para viver com mais qualidade de vida? O principal que o doutor Fernando falou, né, a doutora também reforça, a questão do controle da pressão arterial, né, é fundamental, você tem uma pressão arterial dentro dos parâmetros, né, que a medicina preconiza, né, então é um tratamento baseado na medicação para controle da hipertensão arterial, né, como eu troquei a minha válvula, ela é metálica, ela exige o controle via anticoagulante para manter o tempo de protombina, um índice que se mede através de exame de sangue, dentro dos parâmetros para evitar trombos, né, formados pela presença da válvula na portinha do coração, né. Então, são esses 2 pontos principais que mudam na vida da pessoa. Controle da pressão arterial muito mais rígido do que antes. Todo ser humano tem que controlar a pressão arterial, mas quem já passou por essa cirurgia, né, e tem alguma tendência a ter doenças da aorta, tem que fazer um controle mais rígido ainda. Então, isso faz também eu reduzir o tempo de visita ao cardiologista, né, e outros profissionais também, a fazer mapa 24 horas, Holter, o ultrassom do abdômen total, apesar da minha ter sido perto do coração, a gente passa a monitorar também todo o trajeto da aorta. Então, faz o ultrassom de abdômen total para poder ver também a aorta abdominal. Então, você faz o ecocardiograma uma vez por ano, a cada 6 meses, né? Então, é um controle maior dos exames comuns que a esteira, o ergométrico, né? É um exame que eu acabei de fazer semana passada. Então, normalmente eu faço ergométrico, faço eco, faço Holter, mapa. É um controle mais rígido da pressão arterial e para quem trocou a válvula tem que colocar esse anticoagulante, né? Fazer o uso do anticoagulante para ele controlar o tempo de coagulação do sangue. Germano, se você me permite perguntar, né, porque a gente falou no outro bloco sobre condições pré-existentes, algumas condições aí que podem facilitar o surgimento dessa doença, tem a hipertensão, tem alguma dessas condições que você tinha? Você chegou a fazer essa pesquisa também para entender por que essa doença acabou te acometendo? Isso. Eu não tenho, né, a Ehlers-Danlos, não tenho a Marfan, que é outra condição que mexe com a estrutura da aorta. Eu fiz o exame genético e não tenho, mas eu tinha a hipertensão desde 9 anos para trás, eu já controlava minha pressão arterial, né, e outros fatores como estresse, eu acho que é muito preponderante, né, porque ele mexe com a pressão arterial. Então, acho que isso foi determinante no meu caso, mas conheço casos do nosso grupo de pessoas que foram acometidas, né, que tem essa síndrome de Ehlers-Danlos e a Marfan, também são muito faladas nessa questão genética, né, de pré-condições genéticas. Germano, a gente falou muito também, né, sobre a dor física que você sentiu. Queria saber como é que foi, o que você sentiu emocionalmente quando isso aconteceu com você, quando você teve que passar pela cirurgia. Como é que você sentiu emocionalmente nesse momento? Nós, seres humanos, né, sabemos que um dia vamos partir, mas quando uma condição como essa, né, lhe afeta, perguntando, será se é agora, né, será se é esse momento? Eu estava no avião com minha esposa e minha filha, você fica também preocupado como é que elas vão ficar, né, se algo acontecer ali naquele ambiente fechado. Né? Teve essa questão do próprio avião, você fica no ambiente, faltava 2h30 para desembarcar, eu não sabia da gravidade, não pedi para declarar emergência, eu não queria deixar minha esposa e minha filha em Salvador, em Maceió, em Aracaju, né? Aí descemos em Recife, né? Passamos por esse processo aí de duas visitas ao sistema hospitalar, né? E a recuperação, ela é importante, né? A ajuda da família, é importante a ajuda de pessoas que já passaram por isso, né? Você saber como é que é o pós, o médico Fernando falou, né? Que cada caso é um caso por conta da condição pré-existente, a pessoa tem um ritmo de vida, uma idade, né, a parte física, né, melhor, ajuda, de fato, a pessoa ter uma condição melhor no pós-cirúrgico. Então, tudo isso, cada caso termina sendo um caso, mas, no geral,
a gente precisa cuidar muito da mente, né, para que a gente tenha um fortalecimento interior para suportar esses momentos que o coração, ele como foi mexido, né, você às vezes precisa de entrar com remédios voltados para arritmia, né, você toma um remédio de arritmia. Então, isso como também eu tenho uma válvula mecânica, né, você sente mais o que uma pessoa que não tem, não sente. O coração, às vezes, ao longo do dia, às vezes, naturalmente, ele tem mudanças no seu ciclo comum, né? Mas quando a gente tem uma válvula, a gente escuta essas mudanças e se preocupa, né? Aí os anos que vão nos dando confiança. Eu acho que os 3 primeiros anos são muito difíceis, aí com 5 você já começa a tomar confiança em alguma coisa, e graças a Deus, com 9 anos, você já está bem mais conhecendo o seu corpo, né, e a sua nova condição. É vida normal, né, mas com cuidados para não mexer na pressão. Então, atividades que vai elevar a pressão tem que ser feita com muito cuidado. Você não é mais uma pessoa que pode ter uma pressão muito elevada. Você tem que buscar atividades aeróbicas, né, que cuidem da uma pressão, não façam picos de pressão elevados para não ter uma nova intercorrência. É mais isso, é um novo estilo de vida que você precisa adotar. Ele é um estilo de vida normal, né, para as condições de muita gente, né, mas ele também é específico. Tem pessoas que passam por maiores dificuldades no campo, principalmente, né, da mente, né, da alma, de como você estar ligado à sua vida, né? Isso mexe muito com a cabeça do paciente, e é bom, sim, ele procurar várias ajudas, né? Tanto da medicina, como de colegas, como da família, e grupos de pessoas que já passaram por isso. Sempre perguntam, alguém está sentindo uma dor assim, já sentiu assado, né? Alguém já passou por isso? É importante esses grupos. Sem dúvida. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu queria voltar a falar com a doutora, porque a doutora fala com a gente, não é aqui do Brasil, não. Ela fala de outro lugar, participou de um congresso, representou o Brasil nesse congresso que discutiu sobre o tema. Doutora, eu queria que você contasse para a gente onde a senhora está e como que foi esse congresso. Oi, eu estou na Escócia, numa cidade chamada Edinburgh, perto de partir já de volta para o meu país. Se Deus quiser, amanhã de manhã estou no conforto do meu lar. Eu queria contar para vocês que eles fazem aqui no Reino Unido um dia especial de awareness, de conscientização. Então é um dia de conscientização das doenças da aorta, com foco em dissecção. Eles estão já na 10ª edição, fazem isso há uma década, onde eles fazem um dia em que participam médicos, pacientes e suas famílias. Então os pacientes fizeram muitos combinados, muitos pares falando do cuidado. Foi muito bacana, foi muito legal, como eles podem um ajudar o outro quando eles têm uma parceria verdadeira. Também algumas autoridades relacionadas ao governo do Reino Unido apresentaram dados. Então, olha, a gente aumentou as cirurgias cardíacas, nós aceleramos, criamos fluxos de atendimento, de diagnóstico, então foi muito interessante ver modelos de melhorias, de como ações de pacientes fomentam mudanças na prática clínica e, portanto, com potencial grande de salvar mais vidas. Eu, da parte do Brasil, fui não representando o governo, tampouco a sociedade ou a universidade onde eu trabalho, eu fui representando a campanha de conscientização mesmo, o Pense Aorta, né? É isso que eu vim fazer aqui, mostrar as ações que nós fizemos nos últimos 3 anos, que são focadas em projetos educacionais, essencialmente, mas também vim colher ideias de coisas que a gente precisa implementar no país, ideias de o que eles vieram fazendo nos últimos 10 anos para ficarem tão grandes ou provocarem tantas mudanças, para que a gente possa também importar e colocar em prática essas boas ideias, esses bons modelos. Muito bom, doutora. Obrigada por participar aqui com a gente do Alesp Cidadania, tirar esse tempinho aí nesse momento, né, de embarque para voltar aqui para o país. Obrigada por participar com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Germano, queria agradecer também a sua presença aqui no Alesp Cidadania, de compartilhar com a gente como é que foi, o que aconteceu com você, toda a sua história, para a gente também conscientizar a população sobre essa doença. Obrigada. Obrigado, agradeço também em nome de toda a doutora que participa bastante com a gente e dos amigos que estão no grupo, né, que fazem essa ajuda aí. Muito obrigado.
É isso, então esse foi o Alesp Cidadania de hoje. A gente volta no próximo episódio. Agora, uma boa notícia para quem quer controlar o colesterol. O colesterol ruim. Uma pesquisa acaba de mostrar que o consumo diário de milho pode ser um aliado nessa luta. Ele é popular, saboroso, nas plantações exibe fartura. Na mesa é servido na espiga mesmo, ou em pratos tradicionais da culinária brasileira. Gosta de milho? Eu amo milho. Eu gosto de comer ele cozido. Adoro milho. O milho é nativo das Américas. Por aqui não há falta. E a melhor notícia vem agora. Uma pesquisa recente divulgada pela Sociedade Americana de Nutrição revelou que o milho pode ser um importante aliado na redução do colesterol ruim, o LDL. Um dos motivos é por ser um alimento rico em fibras, que ajuda na diminuição de absorção de gordura no intestino. Os participantes da pesquisa consumiram uma mistura entre farinha e farelo de milho por 4 semanas e 70% deles tiveram redução nos índices de colesterol. Uma conclusão que pode beneficiar muita gente. De acordo com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 4 em cada 10 adultos no Brasil têm colesterol elevado. 50% dos infartos poderiam ser evitados se os níveis estivessem dentro dos parâmetros ideais. Farinha branca, que tem pouquíssima fibra, o açúcar, a bebida alcoólica, as gorduras saturadas, é que cada vez mais geram esse aumento, esses índices, né, de LDL cada vez mais alto nas pessoas, fora outras doenças. Quando em excesso no sangue, o LDL, também conhecido como colesterol ruim, pode provocar, além do infarto, outras doenças, como o AVC, o acidente vascular cerebral. Essas duas patologias de tão alta mortalidade são causadas principalmente pela deposição de gordura nas artérias. As gorduras elas obstruem o fluxo sanguíneo, causando a morte do órgão. Isso acontece em virtude principalmente dos níveis elevados de colesterol e, mais especificamente, o LDL. A Elisa tomava remédios para combater o colesterol alto, mas mudou os hábitos alimentares com a ajuda de uma nutricionista. Passou a comer mais grãos integrais, cheios de fibra e a praticar mais exercícios físicos. Hoje se sente bem melhor com os índices de LDL controlados. Dá mais disposição, a gente sente a pele melhor, o corpo fica melhor, mais ágil, tudo fica diferente. A disposição para levantar de manhã, vale muito a pena ser saudável. Agora, com o estudo sobre os benefícios do milho, a Elisa se animou ainda mais. Eu achei muito legal e já estou com vontade de passar no supermercado para comprar. Com certeza eu vou aderir. E para quem quiser entrar nessa linha saudável, a Juliana dá algumas dicas de receitas saborosas feitas com milho. Dá pra gente fazer várias receitas unindo farinha e o farelo. A farinha de milho, hoje no Brasil, é a polenta, é o bolo, é o curau, é o cuscuz, a crepioca, bolinho de micro-ondas, muffin para você levar na escola, salgado, doce. E olha só que mais maravilhoso a gente poder tratar o colesterol não com medicamento, com alimento. E aí, gostou da ideia de aproveitar mais o milho na alimentação? Agora vou, mais do que nunca. Além de ser bom, faz bem para a saúde, né? Tá vendo? Tem que continuar comendo o que nos faz bem, não é verdade? Vou colocar mais milho na minha dieta. Chegar em casa e fazer um cuscuz hoje. Tratar colesterol comendo? Me chama, melhor do que tomar remédio. Mas não deixe de fazer os seus exames, por favor, hein? Olha só que interessante, médicos conseguiram implantar no corpo humano pela primeira vez no mundo
um coração artificial feito de titânio. O paciente é um homem de 57 anos e estava aguardando um transplante. Uma novidade que pode salvar a vida de milhares de pessoas. Cientistas norte-americanos implantaram pela primeira vez um coração artificial feito de titânio em um paciente. Os primeiros resultados foram positivos e o grupo quer expandir os estudos. O coração artificial total é uma bomba de sangue rotativa biventricular, com uma única parte móvel que utiliza um rotor magnético para bombear o sangue. O dispositivo substitui os 2 ventrículos de um coração com insuficiência. Ao girar, o rotor cria um fluxo de sangue semelhante ao bombeado por um coração humano saudável. É extremamente biocompatível, resistente, leve, com um potencial de alta durabilidade e a tecnologia de levitação magnética. Essa tecnologia ela evita o contato dos componentes internos do dispositivo. Isso garante uma menor fricção e um menor desgaste. O coração de titânio é adequado para a maioria dos homens e mulheres. Apesar de ter um tamanho pequeno, ele é capaz de suprir o necessário para um homem adulto praticando exercícios. A insuficiência cardíaca é uma epidemia global que afeta cerca de 26 milhões de pessoas. Os transplantes são limitados a menos de 6 mil procedimentos por ano e atendem apenas pacientes com insuficiência grave. Produzido aqui nos Estados Unidos, o coração artificial foi o primeiro de titânio implantado em um paciente. Com a aprovação da nova tecnologia, milhares de pessoas no mundo serão beneficiadas. No início de julho, um homem de 57 anos recebeu o coração de titânio. A operação de quase 6 horas permitiu que o paciente fosse liberado do respirador no 3º dia de pós-operatório e sentasse em uma cadeira no mesmo dia. Uma semana depois, ele foi capaz de andar. Agora, os médicos vão realizar o procedimento em mais 4 pacientes. Segundo a equipe envolvida no projeto, o coração de titânio oferece uma substituição cardíaca durável, confiável e biocompatível para os pacientes. Eu quero saber se você está pronto para soltar aquele tá pago hoje. Todo mundo coloca nas redes sociais. Treina um pouquinho e tá pago ou não? Não, mas tem yoga daqui a pouco. Bom, é que com esse friozinho, dona Mariana, muitas pessoas ficam com preguiça de praticar esportes. Bom, o exercício a gente sabe, até precisa ser feito, né? Mas no inverno o cuidado tem que ser redobrado, porque com o frio o risco de um infarto pode aumentar em até 30% do que nas outras épocas do ano. Foi jogando futebol em um dia frio em São Paulo que Marco levou um dos maiores sustos da vida. No momento do infarto, eu senti apenas que a minha energia estava se desfazendo, né? Como se fosse um disjuntor sendo desligado. E aí eu caí em campo e depois recebi todos os procedimentos dos primeiros socorros que me ajudaram a me recuperar. Professor de educação física, atleta, saudável, nada disso livrou Marco de sofrer um infarto. Não tinha nenhum tipo de antecedentes, né? Fiz os exames há 8 meses atrás, a minha médica disse que estava tudo bem. 3 meses depois, ele está se recuperando e, na época, não sabia que corria risco. Fazer exercícios quando a temperatura está baixa não exige apenas mais roupas, mas também mais cuidado. Nos dias frios, os parques ficam assim, um pouco mais vazios. Mas sempre tem aqueles que vencem a preguiça e levantam cedo para fazer exercícios. Apesar de ser sim uma atitude recomendada, é preciso ficar atento. No inverno, o risco de infarto pode ser até 30% maior em relação às outras épocas do ano. Isso se deve a alguns fatores fisiológicos, que é a vasoconstricção coronária, você tem uma redução do fluxo de sangue da artéria coronária, principalmente durante uma maior exposição de frio. Uma redução de oferta com aumento de demanda, um aumento de demanda do corpo para deixar o corpo aquecido. Quem tem obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol em excesso ou sofre com estresse, corre mais riscos de ter infarto. A recomendação para esses pacientes é fazer uma boa avaliação médica. Ruth tem 70 anos e Miguel, 69. Estão praticando corrida em um típico dia frio paulistano porque estão com os exames em dia.
Eu faço todo ano esse controle, aliás, eu acabei de fazer, tá tudo bem, tá tudo... Até o médico brincou, falou, para a sua idade, seus exames estão ótimos. Tá liberada para correr. Liberada para correr. Mesmo para pacientes saudáveis, o recomendado é fazer consultas com um cardiologista. E quando fizer exercícios no frio, tome alguns cuidados, como usar roupas corretas. Evitar os piores horários, os horários muito cedo ou muito à noite, que são os horários de menor temperatura. Tentar horários mais durante o meio do dia, para pessoas idosas principalmente. Fazer um uso de vestimenta adequada e proteger a cabeça. A cabeça, a gente perde muito frio pela cabeça. O importante é sempre cuidar da saúde, não importa a temperatura lá fora. Metade roupa de academia e metade roupa pro frio, gente. Eu não tô acostumada com frio assim, não. Eu comecei a fazer atividade física tem mais ou menos um ano. Eu perdi mais de 20 quilos. Minha vida mudou completamente. Hoje em dia eu não me vejo mais sem atividade física. A criação de um protocolo clínico com critérios para diagnosticar, tratar e medicar pessoas com uma doença genética que se caracteriza por um aumento na espessura do coração foi o tema de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para a gente descomplicar esse assunto, vamos conversar agora de forma remota com o doutor Fernando Menezes, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui. Doutor, vamos tentar então simplificar para os nossos cidadãos, cidadãs, os nossos telespectadores, o que de fato caracteriza essa doença agora no coração que falamos agora há pouco. A cardiomiopatia hipertrófica, ela é uma doença com características genéticas, ou seja, passado de pai e mãe para filho. Ela tem uma incidência não muito alta, quando você olha a porcentagem, 0,2% a 0,5% da população. E das pessoas que têm essa condição, 1% tem morte súbita. Então, pessoas abaixo de 35 anos de idade com morte súbita é a principal causa. O senhor acredita que, porque, existe uma gravidade ainda, né? Será que a população talvez ainda falta um conhecimento maior sobre esse mal súbito, né? Como o senhor chamou agora? Falta ainda um pouco de interesse da própria população na compreensão desse assunto tão importante, inclusive jovens estão morrendo por causa disso? Não só da população, mas também da classe médica, né? É uma doença que ela envolve muito o consultório do cardiologista, com o advento de exames como ecocardiograma, ressonância magnética. Os diagnósticos têm aumentado, mas mesmo a população médica, principalmente a população médica que não é cardiologista, não tem tanto conhecimento da cardiomiopatia hipertrófica. Então, não só a população, mas também precisa fazer um reforço com a classe médica. A cardiomiopatia hipertrófica, ela ocorre um espessamento de algumas paredes do coração e isso pode potencializar arritmias que, durante o esforço físico muito intenso, em alguns casos, pode desencadear uma arritmia que a gente chama de arritmia ventricular, que leva a um colapso do coração. O coração ele não consegue bombear sangue de maneira adequada. É importante frisar que não são todos os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que têm esse risco. Então, tem scores e várias avaliações no consultório de cardiologista para determinarmos qual é o paciente que tem maior risco do mal súbito, da morte cardíaca súbita. E não são todos. Antigamente tinha uma orientação de restrição de atividade física geral, se você tinha um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, mas a atividade física ela traz tantos benefícios para a saúde que temos que individualizar muito bem o paciente que pode ou não fazer atividade física de maior intensidade.
Doutor, eu perguntei isso ao senhor justamente porque o Legislativo paulista está demais preocupado com essa realidade. Inclusive, foi realizada uma audiência pública aqui no Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos, inclusive, imagens que mostram esse exato momento. Você vê aí, né, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, com a sociedade, todas as pessoas envolvidas nesse esclarecimento, né, doutor? E aí acho que fica aqui uma importante reflexão no entendimento, na compreensão daquilo que a audiência pública pode trazer à sociedade, né? Quais são os principais pontos esclarecedores à população, ao legislativo, né? Eu vejo essa audiência de maneira muito positiva. É uma doença que ela precisa ter mais luz e aumentar o diagnóstico por parte da população médica não cardiológica. Que o manejo ele é complexo, ele envolve desde medicações até procedimentos específicos, às vezes até cirurgias cardíacas. Então, eu acho que a mensagem principal é ter um método em grande escala populacional para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é principalmente com o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que ele avalia a espessura em alguns segmentos. O eletrocardiograma ele é um exame de menor custo, um exame prático, rápido, ele tem uma boa correlação com o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, mas quem realmente faz o diagnóstico, na grande maioria dos casos, é o eco. Então, um processo, um fluxo que aumente a solicitação desse exame na população e com um destino na sequência ao cardiologista. E não adianta fazer o diagnóstico se não passar com um cardiologista. E muitas vezes é interessante passar com cardiologistas ou centros especializados na doença, que, como eu disse, ela tem várias nuances no manejo. Importante lembrar e ressaltar a importância, obviamente, não é, da ciência e da medicina que caminham juntas para a questão do diagnóstico, tratamento também, né, doutor? Perfeito. O 2023 incorporamos uma indicação no tratamento de cardiomiopatia hipertrófica que é extremamente promissora. Eu acho que audiências públicas assim vão facilitar o acesso à população, um remédio consideravelmente caro ainda, mas a ciência ela precisa vir junto com políticas públicas. Porque muitas vezes a gente tem o diagnóstico e fica de mãos atadas, principalmente quando estamos falando de pessoas com condição social um pouco menos favorável. Então, é muito importante que se jogue luz nessa doença, que a gente consegue prevenir um desfecho grave em pessoas jovens, ativas. Doutor, nessa reflexão, né, o assunto não se esgota e é importante lembrar também, né, o envolvimento de todo cidadão e cidadã para, de fato, a criação de políticas públicas e, mais do que isso, uma sociedade cada vez mais saudável, né? Não, perfeito. A grande maioria, a cardiopatias hipertrófica é uma doença específica, como eu falei, ela tem uma incidência de 0,2-0,5%, não é tão baixa assim. Mas a grande problemática, e falando do ponto de vista cardiovascular, são doenças como infarto, insuficiência cardíaca, que tem muito conhecimento na prevenção. O que falta é a instituição de medidas populacionais maiores para reduzirmos esse problema. Então, é muito sabido os fatores de risco, é muito sabido o que se deve ser feito, mas tem uma distócia do que a gente vê no livro e o que acontece na realidade. Quero muito agradecer a presença, a participação do Dr. Fernando Menezes, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado pelas informações, não é? Pela essa menção tão importante aqui no maior parlamento estadual da América Latina. Um abraço ao senhor, bom trabalho. Obrigado, abraço, obrigado pelo convite, viu? Tchau, tchau. Cerca de 14 milhões de pessoas apresentam alguma doença cardiovascular aqui no Brasil. Pois é, você vai conferir alertas importantes na reportagem
com os riscos de como manter em dia, a saúde do seu coração. É muito importante prevenir qualquer problema. Foi no meio de uma cirurgia plástica para complementar uma bariátrica feita anos antes que veio o susto para o Raul. O procedimento precisou ser interrompido pela detecção de uma arritmia no coração. Logo que eu saí do hospital, eu fui procurar meu cardiologista, né? O que aconteceu? São vários fatores que podem ter acontecido. Muito tempo você foi obeso, né? E a idade vai chegando. Problemas cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 30% dos óbitos por ano. Doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão e obesidade, são fatores de risco. Só nos primeiros 7 meses deste ano, mais de 240 mil brasileiros morreram por problemas no coração, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É mais do que o número de vítimas de todos os tipos de câncer somados. E aí vem a questão: parte dessas mortes por doenças cardiovasculares poderia ter sido evitada com hábitos saudáveis, como ficar longe do cigarro, alimentação balanceada e exercícios físicos. Segundo este cardiologista, o ideal é fazer acompanhamento médico, principalmente se tiver histórico na família. Você obrigatoriamente tem que passar com 40. Se você tem algum antecedente familiar, 20, 30 anos. Se você já tiver algum grau de obesidade, já tem que passar com um cardiologista também para estar avaliando. Controle da glicemia, eu tenho diabetes, não tenho diabetes, tem que saber isso. Não fumar e uma quantidade moderada de bebida alcoólica. Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia. No programa dessa semana vamos falar sobre doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos, milhares de brasileiros morrem em decorrência dessas doenças. E conforme o cardiômetro, que é um indicador criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 1.000 pessoas morrem por dia. Essas doenças causam o dobro de mortes que todos os tipos de câncer juntos e 6 vezes mais que todos os tipos de infecções. E para nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse assunto, nós recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Fernando Menezes, coordenador de cardiologia do Grupo Laforte. Doutor, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E também o Dr. Marcelo Leitão, que é cardiologista também e médico especialista em medicina do exercício e do esporte à distância, mais presente. Obrigada, Dr. Marcelo, bem-vindo também. Olá, Lívia, uma satisfação estar aqui com vocês também. Eu vou começar aqui no estúdio com você, Fernando, porque não dá para a gente negar que um dos assuntos que mais circularam nos últimos meses, nas últimas semanas principalmente, e que nos levaram ao programa hoje foi a morte precoce do jogador do Uruguai, Juan Izquierdo, aos 27 anos, depois de uma parada cardíaca. Eu queria saber que tipo de informação que vocês têm, vocês que acompanham esses casos, embora à distância, o que pode ter levado a essa parada cardíaca aos 27 anos, o que aconteceu depois da parada, porque ele foi para o hospital, ficou internado alguns dias, depois que ele veio a falecer, o que aconteceu exatamente? É um caso bem trágico, eu pessoalmente também, pai de família, eu fico muito incomodado quando eu vejo essas mortes de atletas que tiveram até um aumento de incidência no pós-pandemia, né? Basicamente o que teve foi uma parada cardíaca, estima-se que por arritmia ventricular, e todas as repercussões que o jogador teve depois disso foram como consequências da parada cardíaca que ele teve em campo. Então, você tem uma ausência de fluxo de sangue indo para o cérebro e para outros sistemas, associado a uma cascata, uma tempestade inflamatória muito importante, que mesmo com a reperfusão das compressões cardíacas, com a reperfusão do coração e do corpo, essa inflamação ela piora, e isso leva a uma
lesão neurológica que é muito difícil de reversão. Então, após a arritmia do jogador, ele cursou com essa sequela neurológica muito grave, que já é um ponto que de reversão é muito difícil. Então, casos de morte súbita em atletas, a gente subdivide de acordo com a idade, maior ou menor que 35 anos. Pela idade dele, ele teria uma probabilidade maior de ter doenças não coronárias. Então, alguma arritmia genética, como uma taquicardia catecolamínérgica, ou uma miocardiopatia hipertrófica, que é uma causa muito mais comum de morte súbita em pacientes, em atletas abaixo de 35 anos de idade. E, doutor Marcelo, nós estávamos conversando aqui no estúdio antes de iniciarmos essa gravação e foi bem lembrado pelo doutor Fernando que 10 anos atrás, aos 17 anos, esse mesmo jogador teve um episódio também que preocupa, ou que preocupou mais ainda na época, em relação a essas questões cardíacas. Não me lembro se foi uma parada, enfim. E depois de 10 anos isso acontece. Há relação, possivelmente, eu sei que não dá para a gente afirmar, mas pode ter relação esses episódios? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é lembrar, assim, apesar do Fernando ter mencionado isso, não há uma informação consistente a respeito desse aumento de número de mortes súbitas pós-pandemia. Isso é algo que tem sido especulado, mas não existem dados consistentes que confirmem essa informação. Acho que é importante ter isso bem colocado. Segundo, tudo que nós vamos falar em relação ao evento do jogador esquerdo, a gente vai se basear em suposições, porque nós não temos as informações oficiais. O que nós temos é, assistindo o vídeo, vemos que ele teve uma queda ao solo sem nenhum trauma, então até prova em contrário isso foi uma parada. As informações que nós recebemos são de que a equipe que avaliou ele identificou essa situação como uma convulsão, foi o que foi informado, tanto é que nós podemos observar que nos primeiros momentos do atendimento não foram instituídas manobras de compressão torácica, massagem torácica, e nem foi feito nenhuma instalação de um aparelho para fazer um choque. O que aconteceu dentro da ambulância nós não sabemos, e aí nós temos um hiato até o momento em que ele chega no hospital e que a informação que a gente tem do hospital é que ele está em parada. Então, a gente não tem muitas informações e, consequentemente, muito do que a gente fala aqui são suposições ou hipóteses. Então, a gente não pode fazer nenhuma afirmação, nem para dizer que foi tudo certo ou que foi tudo errado, porque a gente simplesmente não tem essas informações. Mesmo porque... Em relação a essa... Desculpa. Não, pode falar, doutor, pode seguir. Em relação a essa informação que veio também, de que há 10 anos atrás ele teve um eletrocardiograma que mostrava uma arritmia, é muito complicado a gente também falar sobre isso, porque a arritmia é um termo que envolve diversas situações, desde situações extremamente benignas até situações potencialmente mais sérias. É muito pouco provável, e aí de novo, suposições, mas é muito pouco provável que um atleta que foi avaliado aos 17 anos como um jogador que tinha uma arritmia grave tivesse sido liberado sem nenhum tipo de orientação ou de tratamento. Da mesma maneira, as hipóteses que foram levantadas como as causas mais comuns pelo Fernando, é muito pouco provável que um jogador com miocardiopatia hipertrófica, se ele é avaliado anualmente, como a gente imagina que esses jogadores são avaliados, tenha passado desapercebida. Então entram em jogo como hipóteses as doenças que causam arritmias e que podem ser intermitentes, consequentemente elas podem não se manifestar no momento de uma avaliação e se manifestar posteriormente. Então essa é uma hipótese plausível. Ou eventualmente que esse atleta ou que atletas nessas condições tenham desenvolvido uma infecção de vias aéreas, uma gripe, um quadro gripal, que levou a uma inflamação do músculo cardíaco e fez eventualmente o que a gente chama de uma miocardite, que pode desencadear também uma arritmia grave que leve a um evento como o que ele teve. E essas são situações que podem acontecer e que eventualmente não são identificadas nas avaliações. Acho que a gente pode usar de forma muito tranquila, uma comparação com o caso do jogador Eriksen da Dinamarca, que teve um episódio semelhante
há 3 anos atrás e que também era um jogador jovem, que fazia avaliações regulares e ainda assim teve um episódio de parada durante um jogo de futebol. De fato, né, doutor Marcelo, eu estou iniciando essa entrevista por causa desse fato que nós tivemos como esquerdo, infelizmente, mas logo na abertura eu trouxe dados que mostram que vai muito além do jogador a preocupação com as doenças cardiovasculares, a principal causa de morte que nós temos hoje. E aí, até convidamos o senhor também para participar dessa entrevista, porque depois que nós tivemos esse caso como esquerdo, a preocupação com uma prática de atividade esportiva de intensidade maior, de alta performance, essa preocupação aumentou justamente pela falta de informações que nós temos em relação ao que teria levado o incidente que aconteceu com o jogador uruguaio. Temos motivos para nos preocupar em relação a doenças cardiovasculares e a prática de atividade física, ainda que de alta performance? Bom, então acho que a primeira coisa que é muito importante a gente colocar é que a maneira mais eficiente de nós reduzirmos o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, seja a mortalidade por doenças crônicas que vão se manifestando e evoluindo ao longo do tempo, seja por episódios de morte súbita, a maneira mais eficiente de reduzir a chance disso acontecer é se manter bem condicionado, se manter fisicamente ativo. Então, não fazer exercício não é uma solução. É claro que, como foi mencionado, atividades de alta intensidade aumentam momentaneamente o risco de algum evento. E aí, qual é a forma de a gente minimizar esse risco? É estar em dia com as nossas avaliações médicas, fazer avaliações periódicas que devem ser feitas sem você estar sentindo nada, preventivas. E aí, com isso, a gente reduz ainda mais o risco. Mas veja, o exemplo do jogador é um exemplo que é importante para a gente entender que mesmo que a gente faça as avaliações, não existe risco zero. Mas também é importante lembrar que situações como essa, que aconteceu com um jogador esquerdo, ou que aconteceu com o jogador Eriksen alguns anos atrás, são situações extremamente incomuns, raras. Então a gente não pode se preocupar com isso a ponto de se desmotivar de fazer o exercício ou de praticar atividade esportiva. A gente deve fazer atividade esportiva. Se gostar de atividade intensa, pode fazer atividade intensa, desde que esteja em dia com as suas avaliações de saúde. Mesmo porque, doutor Fernando, é muito bom ter ouvido isso agora do doutor Marcelo, nós tivemos um caso do Tite também, né, que não é jogador efetivamente, não fica em campo, não se exercita tanto, pelo menos não o corpo, né, fisicamente como jogadores, e que também teve o episódio de arritmia, né? Então, assim, todos estamos sujeitos, obviamente que por razões pontuais, o esforço em demasia pode levar a um incidente como esse, como o doutor explicou, mas isso não pode nos impedir de nos exercitarmos, né? Não, perfeito. Só uma questão que teve sim um aumento na pandemia durante, principalmente o primeiro ano, em Nova York teve um aumento de registro de 800% de parada cardíaca extra-hospitalar. Não se sabe exatamente qual é a causa. Muito se especula que pacientes tinham sintomas de infarto e não procuraram o hospital por medo. Mas só reforçando que teve sim durante, mas a gente não tem exatamente uma boa causa do por que aconteceu, né? E no caso do Tite, como o doutor falou, a gente precisa primeiro subdividir esses episódios de acordo com a idade. Com o aumento da idade, nós temos uma incidência muito maior de placas ateromatosas em artérias que levam a uma falta de fluxo sanguíneo adequado e ao infarto do miocárdio. Então, a atividade física ela é um componente essencial, junto também com uma boa dieta, visitas periódicas com o cardiologista e exames em dia para prevenir esse tipo de doença, que no caso, no TID é muito mais prevalente do que a morte súbita em jovens. A morte súbita em jovens ela é muito menos prevalente do que as pessoas de mais idade.
Quero aproveitar essa informação que você trouxe, doutor Fernando, para agregar mais dados aqui para a nossa entrevista. Um documento divulgado neste ano pela ABC Cardiol mostrou que nos últimos 10 anos, as internações por infarto agudo do miocárdio no Brasil aumentaram mais de 50%. E conforme o cardiômetro, 23% da população brasileira nunca foi a um cardiologista. Entre o dia 1º de fevereiro do ano passado e 20 de janeiro deste ano, mais de 21 mil pessoas morreram do coração. Quando a gente fala de doenças cardíacas, doutor Marcelo, o infarto é a principal preocupação? É a principal preocupação porque é a situação mais comum, mais frequente e que aumenta a sua manifestação, a sua incidência no transcorrer da vida. À medida que a pessoa vai avançando na idade, ela vai aumentando a presença de fatores, o próprio envelhecimento, mas outros fatores como ganho de peso, como hipertensão, doenças metabólicas como diabetes, alteração dos lipídios, do colesterol e triglicerídeos, que vão intensificando as suas manifestações e que fazem com que, então, essa situação seja mais comum e, consequentemente, a preocupação ela é aumentada em função dessa questão das doenças isquêmicas do infarto. Eu só queria também fazer uma pequena correção aí, eventualmente. O aumento de mortes súbitas pós-pandemia pode ter acontecido, mas não relacionadas ao esporte. Então, acho que esse é um ponto importante a gente deixar registrado aqui. Então, é importante a gente reforçar que essa preocupação ela é pertinente, que precisa se ir procurar um médico especialista, o cardiologista, e que se precisa cuidar da saúde e, dentre esses cuidados, não esquecer do exercício físico. Queria agradecer a participação do Dr. Marcelo Leitão, cardiologista, especialista em medicina do exercício e do esporte. Muito obrigada pela contribuição, doutor. Até a próxima. Até a próxima, Lívia. Um abraço, Fernando. Abraço, Marcelo. Obrigado. Vamos continuar aqui com o Dr. Fernando, então. Acho que nessa questão sobre o infarto ser a maior preocupação, não há como discordar, né, entre vocês especialistas, doutor Fernando. Há como se prevenir? Antes, o senhor falava sobre faixas etárias onde as doenças cardíacas preocupam mais. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso também. Perfeito. Em relação à faixa etária, o que a gente observa hoje em dia, e principalmente quem está todo dia no hospital, vendo pacientes que vêm chegando com infarto, são idades cada vez mais jovens, que preocupa. Isso eu falo principalmente em questão de prática clínica. E tem também dados que corroboram um aumento da incidência pós-pandemia de infarto em pacientes mais jovens. Jovem para a gente em cardiologia é diferente, né? Como eu falei, 35 anos, para a gente é uma pessoa muito jovem, né? Então, 35 a 40 a gente ainda considera, mas a gente vê um aumento de incidência nessa faixa. A gente tem alguns estudos de Covid que mostram que você tem um aumento da incidência de qualquer doença cardiovascular até 1 ano, mesmo depois de ter contraído um Covid leve, que você percebeu com febre. Então, isso aumenta a incidência de problemas cardiovasculares. Conforme a idade aumenta, a incidência de infarto, ela vai aumentando também em paralelo. Mas não é o único determinante. Isso é muito importante reforçar, que algumas pessoas elas têm hábitos ruins e acham que estão protegidas por conta que são pessoas jovens, que não têm uma idade mais avançada. Mas se a pessoa tem uma genética com predisposição, e isso é uma coisa que a gente não investiga de rotina em quase lugar nenhum no mundo. Se você tem uma predisposição genética a ter infarto, se você tem algum dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, fumo não interessa qual idade você tenha, você aumenta demais a incidência de infarto. Sedentarismo já é considerado um fator de risco per se, obesidade, doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, reumatismo, lúpus, e até foi feito um comentário da relação com a mortalidade causada pelo câncer. O câncer por si só, ele aumenta exponencialmente a incidência de doenças cardiovasculares.
Então, são todos fatores de riscos que aumentam, mas você pode ter algum e não saber. Então, a primeira coisa é bom senso básico. Atividade física, ela deve ser feita 5 a 7 vezes por semana. Uma boa dieta, cuidado com excesso de carne, com alimentações muito ruins. Que são alimentações muito ruins? Pizza, hambúrguer, doce, refrigerante. E apesar de terem alguns estudos que falam um fator possivelmente protetor do álcool, a gente não tem isso muito bem comprovado. Então, sempre as orientações das diretrizes recomendam um uso moderado de álcool. E, além disso, mesmo tendo tudo certo, você precisa, a partir de pelo menos 35 anos, já começar a pensar em passar no cardiologista para ele fazer uma pesquisa mais ativa de possíveis focos de problema. E nessa pesquisa ele pode ir para exames complementares mais avançados que detectam um problema antes de você ter uma manifestação clínica. Doutor Fernando, e a saúde mental? Tem relação com problemas cardiovasculares ou nada a ver? Não, perfeito. Tem relação física da saúde mental com problemas cardiovasculares. O estresse, ele otimiza a vasoconstrição coronária e mediadores inflamatórios. Então, tem alguns estudos muito interessantes que mostram que pessoas que praticam meditação têm uma incidência menor de mediadores inflamatórios e a inflamação ela está intimamente ligada à oxidação do LDL do colesterol na formação de placas. Então, o estresse, ele também é considerado um fator de risco, acho que fez muito bem em lembrar, que eu acabei não mencionando, e ele também deve ser tratado como se fosse. Então, muitas vezes, um estilo de vida saudável tem que incluir também um tempo para a pessoa ter um alívio do estresse. Isso em cidades como São Paulo às vezes é difícil, mas não adianta, tem que fazer porque isso aumenta a incidência de doença cardiovascular. Mas de qualquer forma tem que ter o fator genético atrelado a isso ou não? Nesse caso não necessariamente, para que haja a incidência de alguma doença cardiovascular? Olha, depende. Você pode ter unicamente, exclusivamente fator genético. Que, como eu falei, a maioria a gente não sabe se a gente tem ou não. A gente tem alguns fatores que aumentam a chance de. Quais são esses fatores? Por exemplo, familiares em idade jovem que tiveram infarto ou problemas cardiovasculares. Isso, em termos estatísticos, pode aumentar a sua chance de você desenvolver um problema cardiovascular ou um infarto. Mas não quer dizer 100% que você tenha a genética para isso. Por outro lado, se você não teve isso, também há um risco muito menor de você ter essa genética e não souber. Mas esses fatores de riscos, eles não têm necessidade de você ter um substrato genético para desenvolver a doença coronária, para desenvolver doença das placas. É uma doença extremamente comum, ela que é responsável por essa enorme mortalidade, por todos os problemas de cardiologia que a gente tem praticamente. Então, cada fator de risco individual é o suficiente para você desenvolver um problema cardíaco. Tem mais dados, doutor, para a gente compartilhar aqui para a nossa audiência? Segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, este ano, doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes na Europa, o equivalente a 4 milhões de mortes por ano no continente. E segundo a entidade, o alto consumo de sal na maioria dos países da região é um dos principais fatores para o aumento da pressão arterial, o que reflete no surgimento dessas enfermidades. E eu queria trazer agora a discussão para outros problemas cardiovasculares, A gente está falando muito da questão do infarto, porque é a principal preocupação, mas temos de estar atentos a outras questões também nesse âmbito. Não, perfeito. A hipertensão, ela é considerada um fator de risco, uma entrada para outras doenças, Dentre elas o infarto. Quais outras ela pode ocasionar? AVC, acidente vascular encefálico, ou popularmente conhecido como derrame, problemas renais
renais, muitos pacientes que evoluem para insuficiência renal que precisam de diálise, a grande maioria são hipertensos não tratados. Insuficiência cardíaca, o coração ele fica numa sobrecarga de pressórica por décadas, até o momento que ele não aguenta e ele começa a dilatar e funcionar mal. Então, essas são outras doenças que a hipertensão está correlacionada. A gente tem uma incidência alarmante de hipertensos no mundo e no Brasil. Cerca de 1/3 dos adultos tem o diagnóstico, se estima que tem a hipertensão. E tem estudos no Brasil que mostram que dos hipertensos, 10% apenas estão na meta. É uma doença de dificuldade de controle muito grande, porque envolve uma compreensão muito importante por parte do paciente, que ele tem que tratar uma condição que muitas vezes ele não tem sintoma para prevenir um problema no futuro. Então, essa compreensão, ela vale muito da relação médico-paciente. E muitas vezes, apesar do médico insistir, conversar, tem essa falha de compreensão e isso leva a uma má aderência porque não entende a importância do tratamento da hipertensão. Então, sim, a hipertensão ela é muito prevalente, ela está relacionada com todas essas questões cardiovasculares e um dos principais fatores de risco também do infarto. Quero até trazer de novo um dado que eu trouxe mais cedo, doutor, do cardiômetro, né, dizendo que 23% da população brasileira nunca foi a um cardiologista. É um dado preocupante diante de uma sociedade que tem problemas econômicos, problemas políticos, é uma sociedade emergindo ainda, não subdesenvolvida, mas está emergindo ainda para um país um pouco menos subdesenvolvido. Então, são tantos problemas econômicos e sociais que levam a questões de saúde mental, qualidade de vida, má alimentação. Olhando para a realidade do brasileiro, um dado como esse preocupa em que medida? Não, é preocupante. A prevenção inicial ela tem que ser feita não só pelo cardiologista, mas também pelo clínico geral. O clínico geral ele tem um papel de destaque na entrada do paciente para fazer a prevenção, mas realmente o cardiologista, e principalmente no Brasil, os cardiologistas eles têm um papel de prevenção muito importante. E o acesso ao cardiologista, às vezes, ele é dificultoso, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? E não só o acesso, como também o tratamento. Então, é muito fácil falar, não, vai comer um vegetal orgânico extremamente caro e não tem essa condição financeira. A condição financeira, ela implica também na qualidade do alimento que as pessoas estão comendo. Isso é muito importante também, porque se não tem uma condição financeira adequada, a qualidade da alimentação, ela piora. Piorando, aumenta e muito o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Não ter acesso ao cardiologista, fazer um exame precoce, uma avaliação precoce antes de desenvolver um problema, não ter a orientação adequada. Então, a questão social, alguns estudos refletem também como fator de risco. Porque se a pessoa não tem acesso à informação, não tem acesso ao profissional habilitado, que vai fazer uma orientação adequada, ela acaba desenvolvendo também os problemas cardíacos. Então, cada vez mais é uma questão social, ela também influencia na prevalência da população em doenças cardíacas. E eu achei que eu estava exagerando ao te perguntar isso. Então, se a gente comparar o Brasil, que é um país emergente, em desenvolvimento, com um país mais desenvolvido, muito possivelmente, eu não tenho esses dados aqui, a gente vai ter índices de doenças cardiovasculares em números maiores do que nesses países mais desenvolvidos. Sim, ser exatamente desenvolvido também não é um sinal... Não é um único fator. Não é o único, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma epidemia de obesidade muito grande nos Estados Unidos, né? E é um país considerado, por parâmetros internacionais, como desenvolvido. Mas o acesso ao cardiologista também tem problemas lá. Eles não têm um sistema único de saúde. Tudo via plano ou via particular. Então, eles também têm essa dificuldade de acesso que a gente faz até uma comparação interessante com a gente aqui. Os nossos hábitos alimentares, em geral, são até melhores,
mas o acesso, o acolhimento da população realmente fica prejudicado por questões sociais. Sim. Rapidinho para a gente fechar, vamos falar de prevenção, que eu acho que é o principal objetivo aqui do programa, né? Tentar evitar o surgimento da doença, atividade física, mas sempre dando uma olhadinha na situação de cada um para ver se está apto para fazer atividade física dependendo, alimentação, controle da saúde mental também. O que é que a gente pode relembrar aqui? Perfeito. Então, a atividade física, ela tem 100 a 150 minutos mínimo por semana, né? É interessante, se for desenvolver uma atividade de maior intensidade, de muito risco, não muito risco, mas muito intensa, passar com um cardiologista antes, né? Então, um atleta profissional é muito importante que passe com um cardiologista. Agora, alguém que faz atividade física mais leve, caminhada, é interessante, mas não é tão obrigatório quanto um atleta, né? Manter o peso adequado, isso é muito importante também para a saúde. Não fumar, quantidade moderada ou nenhuma de álcool, controle muito importante da glicemia, do diabetes, e você só controla se você fez o exame para fazer o diagnóstico. Então, mais aí uma vez a importância de você estar passando no médico, passando no cardiologista. A pressão arterial tem que ser sempre avaliada e bem controlada, e questões de saúde mental que muitas vezes o tratamento ele é um pouco mais complexo. Apesar de parecer a coisa mais simples, mas é mais complexo e deve ser individualizado. Queria agradecer também a participação do Dr. Fernando Menezes, coordenador de cardiologia do Grupo Laforte. Obrigada pela participação, bem-vindo sempre, doutor. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A você que esteve conosco, muito obrigada pela paciência, pela audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, quiser sugerir um outro tema, nos envie um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.